reinado. This call is now being recorded. Quando as armas da destruição destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será em mim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim, vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Obrigado, Israel. Parabéns pela música cantada para nós, para o nosso acolhimento nesse momento. Então, gostaríamos que pensasse um pouco nesse momento dessa reflexão, dessa espiritualidade, lembrando a todos, né, da água, da terra e da luz, a vela, né, que vai caminhar dentro do nosso período de espiritualidade, da nossa mística, né? Qual o lugar da mística nas atividades que desenvolvemos e como expressamos a espiritualidade e que nos fortalece? Então, qual que é o papel da mística dentro das nossas relações no dia a dia da comunidade, dos grupos, dos empreendimentos, das redes, dos encontros, das celebrações? Será que tem importância, é importante para nosso grupo a presença da mística, a presença da espiritualidade? Então, nós vamos apresentar, nesse momento, duas experiências de empreendimentos que praticam a mística dia a dia. Não é que vai ser uma exceção, mas que é importante. Nós reconheçamos a mística no dia. Pediria primeiro que as pessoas não tivessem o microfone fechado enquanto algumas pessoas vão falando, porque assim a gente não ouve a conversa paralela. Então, por favor. Então, vamos ter a presença da Edilmar, da Regional Norte 2, apresentando a experiência da mística que é trabalhado no grupo. Edilmar, por favor. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, assim, com muita alegria, né, poder participar deste momento e também fazer nesse processo de caminhada, de retomada. Tem que ser aqui. Só um minutinho, vou mudar aqui. Não tem como. Então, dentro desse processo da nossa vida, caminhada, de economia solidária e também dessa economia solidária de mística. Edinamar, por favor. Edinamar, tem 2 microfones abertos com a sua. Tem que estar um pelo menos, então dá microfonia. Por favor.
Abre o microfone agora. Isso. Oi. Ah, tá. Agora Então, assim, a sim, agora nossa tá bom. caminhada... Tá bom, então. Obrigada. Olhando como caminhada da rede Reconsol, né? Como grupos que compõem a rede. Então, falar desta espiritualidade e mística é falar de uma vivência, né? De uma vivência simples, encarnada, arraigada na história, na vida de cada pessoa, né? Especialmente que a Reconsol, a maioria são mulheres, né? Então, arraigada na vida dessas mulheres. E aí, um pouquinho, eu fui buscar fazer um paralelo entre essas mulheres, que fazem essa experiência de economia solidária dentro da Reconsol, com as nossas mulheres bíblicas, que são várias, né? E aí, as nossas mulheres bíblicas, Ruth, Noemi, são mulheres lutadoras. Maria, outras mulheres lutadoras que viveram a experiência de Deus, né? E a experiência junto com o povo. Então, uma coisa ligada à outra, essa coisa encarnada na realidade, na sua história, né? Com isso também entra a questão social, política, religiosa, do seu tempo, do seu povo. E hoje, né, nós, Economia Solidária, as mulheres da Reconsol, né, dos grupos, também essa experiência de uma vida no meio do povo, junto com o povo, sendo mulher, né? Economia solidária, gerando vida, solidariedade, viver essa espiritualidade, esta mística. E aí vai viver como? Vai expressar como? Então, acho que primeiro a questão da mística, eu pessoa, né? Eu mulher, eu pessoa, viver a minha relação eu e Deus, né? O meu ser arraigado na vivência espiritual. E aí isso cabe a cada uma, não é eu ou outro que vai dizer, né? É ou não é? É a pessoa que vai fazer a experiência profunda de Deus na sua vida, dentro, na realidade que ela está, na realidade que ela participa, né? E aí, sendo Reconsol, os grupos de economia solidária, essa pessoa, né, está vivendo lá no seu grupo. E aí, vindo para a rede, vai se expandir dentro da rede, né? Essa vivência. Aí, aquilo que eu vivo, profundo, a minha experiência, eu e Deus, eu vou expressar na minha ação, lá com o meu grupo, lá na minha rede. E aí, o que nós vivenciamos, Reconsol, né? Acho que a maioria dos grupos tem, ou começou, com alguma coisa de vivência profunda, da experiência humana e da experiência divina, da experiência de Deus. Isso independente de questão de religião, é vivência, né? Espiritualidade mística dessa pessoa. E aí que se transmite no grupo. E nós, como Reconsol, nossos encontros, né? Como vai se expressar? Nos nossos encontros. Momentos de celebrações, momentos fortes dessa vivência, de partilha, né? Porque então, essa partilha, a solidariedade, a preocupação com o outro, com a outra, com o bem viver da outra, como é que está, como é que não está, né? Muitas vezes, se eu não sei, ou Rosane, ou outra não sabe, mas a outra já sabe, olha, aquela pessoa, aquela família está precisando de ajuda, de oração. Então, essa mística, essa espiritualidade, ela vai estar se transcendendo e apresentando nos diferentes espaços que nós, como pessoa, estamos. Então, nós já fizemos, assim, na Reconsol, todos os encontros nossos começam com esse momento forte de oração, de mística, onde cada uma também traz o seu sentimento, traz a sua experiência para a partilha. E pelas experiência que a gente vem vivenciando nesses momentos, principalmente agora com a pandemia, né, onde muitas pessoas sofrem, inclusive nós tivemos perca significativa na rede de pessoas, né, que faziam parte. O que fortaleceu foi essa mística, a mística pessoal e essa mística coletiva e essa espiritualidade, de saber que não está só, né, que saber que tem um grupo, que tem uma rede, que alguém preocupa com alguém. Então, acho que isso que vai transcendendo e transformando. Tivemos também assim, experiências de grupos, né,
de pessoas no grupo, de dizer que depois que conheceu a Reconsol, a sua vida, na questão das relações, mas principalmente sua relação com Deus, porque sentiu na Reconsol, no grupo, na rede, nas pessoas da rede, a sua renovação de fé, o seu acreditar que Deus existe e que é possível, né? Então, acho que para a gente isso mostrou que esses momentos fortaleceu a pessoa, né? Eu não sei ainda quanto tempo que eu tenho, Robson. Mais Então, 3 minutos. Tá. Então, assim, para a gente, né, Reconsol, para nós, economia solidária, a mística, a espiritualidade é algo interligado, que traz a nossa vida, a cultura, né, uns mais, outros menos, de dizer ir para a igreja, não ir, que isso, né, cada uma vai se expressando e vivenciando do seu jeito, mas também da questão da unidade, do fortalecer-se, do unir-se, e do rezar, do estar junto. Mesmo não é dizer estar junto, todos na mesma sala, mas saber que alguém se importa e que alguém está rezando. E também, assim, a gente, né, fez esse elo de preocupação e de oração, principalmente agora com a questão da pandemia, de dizer, olha, vamos rezar, vamos manter forte. Então, muitas vezes, até no grupo, motivação, dizer, olha, Deus está do nosso lado, né, Maria, Nossa Senhora, então vamos continuar rezando uma pelas outras. Ah, fulano precisa muito da oração, vamos rezar por aquela família. Então, acho que isso ajudou e fortaleceu muito a rede, o grupo e também a pessoa em si, né? E quando a gente está precisando, saber que alguém está unido com a gente, está rezando, acho que isso fortalece, e muito, né? Então, acho que é isso um pouco, assim, no geralzão dessa mística. E ela ocupa um lugar principal na nossa vida, né? Nos nossos grupos, na nossa rede. Essa mística, eu que transmito aos outros, e essa espiritualidade que me faz ir além de mim mesma para o outro, para a outra. Né? Então, acho que essa é um pouquinho nossa vivência como Reconsol, né? E principalmente por esse grande força que temos, né, das mulheres místicas, mulheres bíblicas, as mulheres hoje do nosso tempo, religiosas em todos os sentidos, né, que vive a fé, que vive a esperança, que busca o bem viver dentro do processo do crescimento dentro da economia solidária e no nosso dia a dia, né? Tendo tudo que envolve a nossa questão social, espiritual, cultural. Então, acho que tudo isso que nos envolve e nos faz reforçar, né, que nós estamos unidas e que nós somos pessoas fortalecidas pela outra. Acho que mais ou menos dizer que essa mística tem um lugar forte, principal na nossa vida, na nossa missão e no nosso ser Reconsol, ser mulher dentro da Reconsol, ser pessoa na Reconsol, ser dentro de Caritas, né, Rede Caritas, toda essa grande rede, que também nos fortalece e nos reanima na esperança, no esperançar, né, de um dia melhor, de um novo mundo, de uma nova construção. Obrigado, irmã Dinamar. Então, agora vamos ver a experiência da Arlete de Minas Gerais, contando para nós um pouquinho como é que é a mística, a espiritualidade trabalhada no empreendimento que ela está representando aqui. Boa tarde, Arlete, você tem 10 minutos para apresentar, para a gente abrir o diálogo depois. Ok. Boa tarde, obrigado pelo convite, né, e a responsabilidade de trazer essa fala numa representatividade que não é pequena, né? A gente sabe que a espiritualidade, a mística, são bases e esteios da economia popular solidária. Isso nos move. E a economia popular solidária se apresenta já no conceito, trazendo a ideia da partilha, solidariedade. E é essa solidariedade um dos elementos que transmite luzes em nossas caminhadas sem fronteiras. Faz parte do amor de Deus, que se exprime por meio do Espírito Santo, que é o sopro do amor de Deus por todas e todos nós. Nós, da economia popular solidária,
Somos parte do povo de Deus que continua no êxodo. Estamos sempre procurando. E essa procura é profunda e contínua, pois entendemos que a meta é procurar, encontrar, partilhar e ir fazendo disso cíclico. É essa ideia da partilha que todos precisam, que todas precisam, na leveza ou dureza das caminhadas, das buscas constantes. Somos gentes de risos soltos, abraços largos, carinhos certos, e acreditamos que a última palavra será o amor, o bem viver para todas as pessoas. Assim, a gente vive nos empreendimentos de economia popular solidária, não só aqui na minha comunidade, mas em todo o norte de Minas, em toda Minas Gerais, em todo o Brasil. Essa capacidade que a gente tem de amar profundamente sem fronteiras. A mística na economia popular solidária nos ensina que tudo o que fazemos tem um valor ímpar. Somos confiantes. E nessa ideia da confiança, fiamos nossos sonhos, desejos, fazeres e saberes, à luz do Espírito Santo, que é a energia do amor de Deus que nos conduz. Estamos comprometidos com a sobrevivência da nossa casa comum, que também faz parte desse alicerce. Nós não estamos envolvidos só com a ideia de produzir e vender. Nós estamos envolvidos com a ideia de cuidar, com a ideia do cuidado. E precisamos cuidar da nossa casa comum, cuidar umas das outras, cuidar uns dos outros. A nossa mansão coletiva, que é a terra, a água, as gentes, os bichos. Não sonhamos com acumulação. Partilhamos o que temos. E em muitos momentos, não raros, às vezes o que temos são só os sonhos. Os desafios cotidianos nos ensinam a nos reinventarmos todos os dias. E nesse período de pandemia, nós temos feito isso todas as horas. Chora pelo amigo, chora por uma pessoa que morreu, mas nesse mesmo momento nós precisamos estar pensando, e aí? E quem está vivo? Como que a vida continua? Como que nós vamos nos proteger e ajudar a proteger as outras pessoas? As pessoas precisam comer, as pessoas precisam vestir. E nós da economia solidária não temos só essa preocupação de dizer, não, nós estamos protegidos, aqui em casa tem álcool gel, aqui todo mundo tem máscara. Outro dia eu ouvi uma mulher falando que ela está usando a mesma máscara que ela ganhou em março do ano passado. Eu não questionei. Falei, cada um sabe de si. Né? E sabemos que os nossos próprios lugares não são suficientes para vermos o mundo, sentirmos as dores e as alegrias do mundo. É por isso que o nosso olhar, os nossos olhares se encontram e vai construindo, reconstruindo e fazendo essa rede cada dia mais forte. Assim é a mística e a espiritualidade na economia popular solidária. E na união, cuidando de nossas pegadas ecológicas, nosso bem-querer, nosso compromisso, compartilhados, construímos coragem de olhar para o futuro e assim promover esperança. Não a esperança de esperar, a esperança de esperançar. Vamos juntos, onde quer que estejamos, independente das fronteiras. Na construção de comunidades com sinais fortes de vidas punjantes, que cresceu a cada dia de tal forma e cresce, e que vai tomando conta do mundo. Não sei se é profético, nem se é loucura, mas é fé. E a gente acredita nisso. Isso é mística, é espiritualidade, é
são as bases da economia popular solidária. Um mundo novo possível, aqui, agora. E é por isso que nós estamos aqui reunidos e reunidas, independente das fronteiras. A minha mãe dizia assim: Deus, quando tira os dentes, enlarguece a goela. Isso é um ditado popular aqui da minha região. E nós aprendemos, inclusive, o desafio de ir aprendendo a usar tecnologias. Sabemos que não estamos todas as pessoas incluídas. E o que é que nós temos feito? Partilhar? E à medida que cada um tem um acesso, ele fala para o outro, ela fala para o outro, com todos os cuidados possíveis. E a economia solidária, que é muito antes da gente ter esse conceito. O conceito só veio reafirmar práticas que nós já tínhamos de nossos antepassados, de nossas antepassadas, principalmente nós que temos experiência de viver em roças, em comunidades periféricas. Nós sempre trocamos comida. É gordura de porco por abóbora, é peixe por outro tipo de comida. E tem aqueles bens que são comuns, coletivos, que precisam do cuidado de todos, a água. Nós vivemos processos difíceis com relação à água. E por isso cuidar dessa casa comum é responsabilidade. E eu vejo na economia solidária, a mística, a espiritualidade, que nós não fazemos por vaidade, nós não fazemos por modismo, nós fazemos porque acreditamos que a morada de Deus é no coração de cada um e cada um de nós. E assim a gente vive a mística nos empreendimentos de economia popular solidária. E que Deus nos abençoe. Obrigado, Arlete, pela boa experiência de Minas, Edilamar, pela boa experiência do Norte, do Norte 2. Então, agora nós vamos conversar um pouco com a irmã Cleusa, para ajudar a nossa reflexão um pouco. Tá bom? Irmã Cleusa, por favor. Boa tarde, gente querida. Estou aqui me perguntando o que falar mais depois da Edilamar e da Arlete com essas coisas tão profundas que elas trouxeram com muito pé no chão, muito enraizado na realidade, né? Então, bebendo mesmo dessas duas experiências maravilhosas, assim, me ajuda muito a acreditar cada vez mais nessa caminhada que a gente faz dentro de uma espiritualidade libertadora encarnada. Robson, eu quero projetar. Eu estou autorizada? Okay. Sim, irmã, à vontade. Vamos lá. Então, eu gosto sempre de fazer a projeção para me orientar, né? Para me ajudar nesse roteiro, mas também aqui eu quero trazer, né, imagens. As imagens que eu estou trazendo são imagens de vivências nossas, da Cáritas, dos momentos de espiritualidade, dos momentos de mística, né, das nossas vivências. Então, busquei imagens que nos lembram disso e que certamente quem esteve nesses espaços vai se recordar bastante dessas vivências que fizemos. E a proposta que eu trago nesta breve reflexão é inspirada num grande mestre, num grande místico que viveu no nosso meio, que é uma grande referência para a nossa vivência da espiritualidade na Cáritas, que é Dom Pedro Casaldáliga. É um pouco a leitura que ele faz, alguns elementos da leitura que ele faz, né, que nos ajuda a compreender o que é a mística e a espiritualidade. A palavra espiritualidade, muitas vezes, ela não soa muito bem, porque numa concepção tradicionalista, né,
a palavra espiritualidade, ela foi muito confundida com espiritualismo, que é uma visão como se o espiritual ele fosse oposto ao material, como se o espírito ele se opusesse à carne, como se o espírito se opusesse ao corpo. Por muito, muito tempo, né, sempre se falou dessa espiritualidade nessa visão, né? Então, e que é uma herança, né, da cultura grega que permeia a nossa cultura ocidental. Então, sempre essa visão de que o corpo, que a matéria é algo ruim, é ocasião de pecado, e o espírito é aquilo que nos eleva, né? Esse tipo de espiritualidade, como eu disse, esse tipo de visão é muito, repetindo, né, a herança da cultura grega, mas se a gente vai procurar nas culturas indígenas, nas religiões de matriz afro, e no próprio mundo semita, no mundo da Bíblia, essa dicotomia, ela não existe, ela desaparece, né? E para quem é cristão, cristã, que se fundamenta na Bíblia, a gente vai dizer que a palavra de Deus ela é muito mais abrangente, né? Embora muitas pessoas se fundamentem na Bíblia para fazer essa dicotomia a que me referi antes. Mas quando a gente faz isso, a gente está, posso dizer, traindo a essência daquilo que a palavra de Deus nos inspira e quer nos trazer. E agora, escutando a Edilamar e a Arlete, para mim me reforça mais ainda que a espiritualidade já não é mais essa palavra infeliz que nos traz essa visão dicotômica da vida, né? Mas, pelo contrário, é um horizonte que hoje nós precisamos. Todo mundo sente necessidade de cultivar, de aprofundar, de vivenciar, né? Pedro Casaldáliga diz isso. Hoje é um horizonte de que precisamos, um grito que vem de dentro, água viva para o nosso caminho, né? Então, hoje, a gente procura resgatar esse sentido profundo da nossa espiritualidade. E aí, pela experiência que as meninas trouxeram e pelas experiências inúmeras que a gente tem na vida, a gente percebe que hoje, né, vários encontros, a gente não faz um encontro sem fazer um momento de mística, e a gente está fazendo encontros específicos justamente para a gente aprofundar essa espiritualidade, né? E aí, a gente percebe que cada dia mais, diante desse mundo tão violento, esse mundo tão estranho, esses tempos tão estranhos que nós vivemos, as pessoas estão buscando cada vez mais a fazer essa volta às fontes, a buscar suas energias mais interiores, a beber do próprio poço, que é uma expressão que a teologia da libertação na América Latina trouxe para nós. Então, o que a gente chama de espírito, né? Quando a gente está falando de mística, de espiritualidade, de espírito, se não é essa visão dicotômica, se não está em oposição ao corpo, à matéria, o que nós estamos chamando de espírito? O espírito de uma pessoa é a profundidade, a dinâmica do seu próprio ser. Suas maiores e últimas motivações, seu ideal, as suas utopias, a sua paixão, a mística pela qual ela vive e luta, e a mística pela qual ela é capaz de contagiar as outras pessoas com o seu ideal, com a sua vontade, com os seus sonhos, com os seus desejos. Casaldáliga, ele diz, né, num de seus artigos, isso: espírito é um substantivo concreto, espiritualidade é um substantivo abstrato. Então, nós, nos nossos diálogos, nas nossas conversas, a gente costuma dizer isso, né? Usar expressões como essa que ele coloca. Fulano tem muito espírito,
ele tem uma espiritualidade profunda. Então, quando a gente fala que uma pessoa ela tem espírito, que ela tem uma espiritualidade profunda, a gente está dizendo dessa paixão, desses valores, dessa motivação mais forte que a leva a assumir e abraçar determinados compromissos. Do contrário, quando a gente diz que alguém não tem espírito, a gente está dizendo de uma pessoa que não tem paixão pela vida, uma pessoa que não tem ideal, uma pessoa que não tem uma vida profunda, que vive na superficialidade, né? E ainda, uma outra coisa, a gente, né, Casaldáliga faz essa distinção. Tem espírito e tem espírito. Tem espírito mau e tem espírito bom. A gente usa essa expressão, né? A pessoa que é meio atrapalhada, que é má, a gente fala que tem espírito de porco, né? Na minha cultura goiana, a gente fala isso. Verdade. Então, e muitas vezes nós falamos, né, por exemplo, quando a gente vai falar do capitalismo, do neoliberalismo, a gente também usa a expressão. Qual é esse espírito mau que move o capitalismo, que move o mercado neoliberal? Tem um espírito, né, mau que leva, né, a esse tipo de concepção dentro da sociedade que prejudica tanto a vida das pessoas, a vida das comunidades. Então, minha gente, espiritualidade é uma herança de todos os seres humanos. Uma pessoa, cristã ou não cristã, tendo religião ou não tendo religião, ela tem uma ligação com a transcendência, né? Ela tem uma espiritualidade. Tem gente que não frequenta nenhuma religião, que não vai em nenhuma igreja, que nunca leu a Bíblia, mas que abraça e que acolhe os mesmos valores do que hoje nós chamamos o bem viver, né? Que são os mesmos valores do que para nós cristãos e cristãs nós chamamos de reino de Deus, né? Então, cada pessoa, cada ser humano, cada homem, cada mulher, é muito mais do que esse corpo, do que essa biologia que compõe a pessoa, né? E o seu espírito é esse algo a mais que vai distinguir essa pessoa, esse ser humano, das diferentes criaturas, dos diferentes seres vivos que estão por aí, né? Então, esse algo a mais, essa realidade misteriosa que o ser humano carrega, as religiões e as filosofias, elas chamam de espírito. E quando a gente perde essa dimensão da espiritualidade, quando a gente perde essa relação com o transcendente, a gente se desumaniza, a gente se brutaliza, né? A gente deixa de ser, de fato, um ser humano, né? E para a gente na Caritas, para a gente da economia solidária, quando a gente fala de teologia, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de qualquer espiritualidade. Nós, nos princípios orientadores da nossa missão, a gente qualifica a nossa espiritualidade, a gente denomina a nossa espiritualidade, que nós falamos que é uma espiritualidade de libertação, é uma espiritualidade libertadora. E Pedro Casaldáliga traz essa imagem, essa expressão que eu acho fantástica, né? É uma teologia e uma espiritualidade que sobem para Deus e descem aos humanos, né? É muito bonito isso, né? Não é uma espiritualidade que nos desconecta, que nos descola da realidade, mas, pelo contrário, faz com que a gente se insira na realidade de uma outra forma. Dessa forma que a gente escutou a Edilamar e a Arlete contando concretamente para a gente como é que a gente faz, né? Então, cotidianamente, nós precisamos exercitar essa espiritualidade. Nós precisamos nos deixar provocar, né? Porque é essa espiritualidade que vai nos ajudar a abraçar um modo de vida que seja condizente com esses princípios
que a economia popular solidária preconiza, que a Caritas ela traz para si. Então, ela vai nos ajudar, essa espiritualidade nos provoca e nos desafia a viver de uma forma mais simples. Por quê? Porque o nosso modo de a nossa espiritualidade vai nos dizer que o nosso modo de viver tem o seu impacto no planeta, está conectado com a vida do planeta. E nós precisamos ter essa vivência simples, essa vivência respeitosa, essa vivência, como a Arlete disse, do cuidado, para que todas as pessoas e todos os seres vivos possam ter direito à vida. E nós possamos, né, o nosso planeta também, como um todo, tenha direito à vida. Para quem é cristão e cristã, o reino de Deus, os valores do reino de Deus continuam sendo esse paradigma definitivo e que nos provoca a viver a solidariedade, né? Então, porque a gente acredita na construção desse reino de Deus, porque a gente acredita nos valores do reino de Deus, a gente se junta com outras pessoas que acreditam nos mesmos valores, que apostam nos mesmos sonhos, a gente se junta, se une, pratica a solidariedade, tendo essa perspectiva maior. E digo para vocês, minha gente, se não fosse isso, se não fosse essa crença maior, se não fosse essa perspectiva, as nossas utopias, a gente ia se frustrar muito. Por quê? Porque nós gastamos muita energia no nosso trabalho, investimos muito, e às vezes os resultados eles são muito pequenos, né? Os resultados, vamos dizer assim, econômicos, os resultados práticos, os resultados financeiros, eles não são essa coisa que, meu Deus, né? Muitas vezes, se a gente fosse se pegar só nisso, a gente desanimaria. Então, essa perspectiva do reino de Deus, ela é fundamental para que a gente continue alimentando a nossa esperança. Um outro paradigma, uma outra referência para a nossa vivência da espiritualidade é a opção preferencial pelos pobres, né? É esse lugar que é dos pobres no coração de Deus, que deveria estar no coração da igreja, que deveria estar no coração das nossas comunidades. E em nome dessa espiritualidade libertadora, em nome dessa visão que nós cultivamos, é que nós não aceitamos a exclusão social, é que nós não aceitamos o que prega o neoliberalismo dominante, é que nós não aceitamos a marginalização, a segregação, a exclusão, né? Então, se a gente olhar do ponto de vista da nossa caminhada histórica, né, da vivência da espiritualidade, especialmente na América Latina, no Brasil, quem viveu aí o período da década de 60 e 70, com o florescer das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, né, da luta pela terra, da luta pela água, da luta pelos territórios, nós sabemos que nesse período, né, a gente viveu e o que nos motivou foi uma espiritualidade muito inspirada na experiência do povo de Deus no Êxodo, né? Aquela visão forte que o livro do Êxodo nos traz de um Deus que ouve o clamor do seu povo, vê a aflição, o sofrimento do seu povo e desce para libertá-lo, né? Então, essa espiritualidade do Êxodo sempre nos motivou, sempre nos levou a caminhar enquanto comunidade, enquanto pastoral, enquanto Caritas, né? Enquanto movimento social. Isso foi muito predominante na década de 60 e 70. Hoje, nós vivemos uma realidade diferente. Hoje, com esse governo que está aí, com essa questão da pandemia tão forte, que nos impactou tão fortemente, né? Que nos tirou das ruas e nos colocou dentro de casa, nós somos provocados e provocadas a viver uma outra perspectiva, que também é bíblica, que é a espiritualidade do exílio, né? Que a gente se lembra que na Bíblia, quando o pessoal estava no exílio da Babilônia, sobretudo, sem templo, sem terra, sem referência, sem
sem o seu espaço agregador do seu país, a casa se tornou o lugar onde as pessoas faziam as suas memórias, viviam, mantinham a sua identidade de povo de Deus eleito viva, né? Mas dentro, onde havia aquele ambiente de perseguição, aquele ambiente em que as pessoas não podiam se manifestar, a casa vira esse espaço de resistência e de resiliência. Hoje, talvez, nesse ambiente, sobretudo, em que nós estamos vivendo com a pandemia, é esse tipo de espiritualidade, essa vivência que nós estamos sendo chamados e chamadas a viver. Uma espiritualidade que é feita de espera paciente por tempos novos e que a noite escura ceda lugar a uma nova aurora. Mas não é uma espera de quem está sentado no lugar esperando que a coisa aconteça. É bem nessa perspectiva que Paulo Freire nos traz e que já foi falado hoje do esperançar. É uma esperança ativa, não é uma espera parada, né, inativa. E aí, para concluir, né, trazer alguns elementos assim, da importância que tem de nós vivermos essa espiritualidade na nossa vida. Se a gente se entrega ao tarefismo, ao fazer por fazer, esse ativismo estressante, ele vai nos cansando, ele vai nos esgotando, ele vai roubando de nós as nossas motivações. Então, esse ativismo estressante, ele precisa dar lugar a essa dimensão contemplativa, que é feita de gratidão a Deus pelo dom da vida, né? E também de gratidão à comunidade, e é feita de entrega confiante, né? A nossa espiritualidade, a nossa vivência, ela não é separatista, segregadora, mas nós, como Cáritas, como Economia Popular Solidária, nós somos chamados e chamadas a viver uma espiritualidade macroecumênica, que respeita e que reverencia e que reconhece elementos da revelação de Deus presentes nas diferentes tradições culturais, nas diferentes tradições religiosas da humanidade. Por fim, queria dizer, né, que a espiritualidade da libertação hoje busca juntar, é uma outra expressão bonita, o vinho e o pão. O vinho da contemplação com leite que igual a pão, da ação compassiva e solidária. Então, sem a sóbria ebriedade, sem a gratuidade da mística, da oração, da meditação e contemplação, se a gente não conseguir juntar isso, né, a nossa militância, ela vai ter um caminho curto, porque a gente vai se estressar, a gente vai se desanimar, a gente não vai perder a motivação e vamos buscar outros caminhos. Quanta gente que na militância política, na militância social, acabou se perdendo, acabou se cansando, acabou se rendendo às tentações do neoliberalismo, né? Então, para nós hoje, a mística do segmento de Jesus deve nos ajudar a unir espiritualidade com política, espiritualidade com economia, espiritualidade com vida social, espiritualidade com cuidado com a casa comum. E assim, a gente vai conseguir revitalizar as nossas forças em meio a tantas dificuldades que se apresentam a nós na realidade hoje, sempre se apresentaram. E que nós, como pessoas, né, que vivemos essa mística e espiritualidade, somos desafiados e desafiadas a não perder a esperança, a não perder o rumo, mas sempre se colocar nessa perspectiva de construção do reino de Deus em nosso meio. Obrigado. É isso. Obrigado, irmã Cleusa, pelas belas palavras, reflexão. E nós vamos partilhar um pouco essa questão. E lembramos aqui um pouco qual que é o papel da mística no nosso dia a dia, né? Qual a diferença da economia popular solidária desenvolvida, aplicada, refletida pela Cáritas
de outras entidades. O que é que nos difere, de fato, dentro dessa perspectiva de transformação de uma nova sociedade? Será que é o econômico? Será que é o político? Ou é a nossa espiritualidade em prática? Então, abrimos um pouquinho a palavra para algumas pessoas. A Magnólia foi a primeira que levantou a mão. Então, nós temos alguns minutos para nós darmos prosseguimento posteriormente. Nós estamos dentro de uma mística, só para entender o que nós estamos fazendo. Nós estamos dentro de um processo de mística. Então, Magnólia, por favor. Cadê a Magnólia? Tem alguém mais inscrito? Porque aqui eu anotei só a Magnólia, que levantou a mão. Alguém gostaria de falar? Todo mundo ao mesmo tempo? Não, por favor. Gere, querido, abra a mão. Vamos lá. Oi, gente, boa tarde. Eu estou aqui emocionado de ouvir. Minha internet está caindo, mas eu consegui ouvir as partilhas, né? Da irmã Edilamar, Arlete, Cleusa, e aí fui viajando aqui como que essas expressões práticas, né? Porque tudo que foi dito é porque a gente já pratica nessa caminhada de Caritas nas nossas comunidades, no nosso chão. E aí, só uma questão, né, dessa mística, dessa espiritualidade na economia popular solidária, é a capacidade do exercício do amor reverberado na presença contínua nos empreendimentos de economia solidária, dessa mística ecumênica e interreligiosa, que a gente percebe nos grupos, na caminhada. Pessoas com entendimentos que se complementam no exercício dessa mística e dessa espiritualidade, que não é vazia. E eu gosto quando o Cleusa traz, né? Que dá sentido, que dá liga a esse viver. Então, só para referendar, né, que na economia popular solidária praticada em toda a rede Caritas, nos empreendimentos que a gente acompanha, que a gente ouve, que a gente vê nos 4 cantos do Brasil, nos regionais, a gente percebe claramente essa expressão prática da mística, da espiritualidade, com diálogo interreligioso e também ecumênico. Que coisa maravilhosa essa tarde, esses momentos, que nos enriquece e nos coloca a refletir para continuar nessa prática. Gratidão a vocês. Obrigado, Gere. Magnólia está por aqui ainda? Apareceu? Então, a Roseli está inscrita. Por favor, Roseli, que está frio aí no sul, Roseli. Boa tarde a todos, tá bem gelado aqui, e a minha reflexão vai um pouco por razão desse gelo também, porque a reflexão aí que as gurias trouxeram, especialmente esta mais no final, me suscitou compartilhar uma questão com vocês que ela não se mais nessa dimensão do espírito, sabe? Nessa dimensão do espírito, né? Da força do espírito. Eu falei para a Marcela que talvez eu chegasse um pouquinho atrasada, porque foi marcado um ato aqui dos indígenas contra o PL 490 e nós estávamos lá, né? Então, ontem nós tivemos sensação térmica aqui no Rio Grande do Sul, em muitas cidades abaixo de 0, né? Então, eu estava pensando sobre a questão do frio e do ato e da condição da maioria dos indígenas, né? E aí eu falei com meu marido, vamos catar aqui uns blusões, uns casacos, né? E para se a gente chegar lá e enxergar alguém assim mais, né, desabrigado, a gente também compartilhar, né? E abrigar, ter algum gesto de cuidado, né? Aí também separamos umas comidas, umas bananas, umas bolachas, etc. e fomos. Aí quando nós chegamos no ato, que demorou a começar, quando eu vejo assim, de repente, no meio do ato, naquele frio desgramado, aqueles indígenas tiram as camisas que tinham, tiram as blusas que tinham,
e começam a fazer uma esplêndida manifestação, né? E eu pensei assim, é a natureza, é o espírito esquentando essa gente, é a mãe natureza abraçando e esquentando eles pela energia, pela força, pela decisão da luta, né? Pelo sentido, significado desta luta. Então, eu só queria compartilhar isso que me suscitou a fala, né? E eu acho que é isto, quando a luta, a gente está intimamente ligado às causas, ao reconhecimento da causa e dos propósitos da transformação, isto alimenta o nosso espírito, né? Nos conecta entre vários, né? Então, só compartilhar um pouquinho. Tinha uma outra reflexão também, mas daí é muito tempo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Roseli. A Magnólia está por aqui ainda. Terceira chamada, o trem vai partir. Então, alguém mais inscrito gostaria de falar? Senão nós vamos dar continuidade. Não fiquem envergonhadas e envergonhados, coitados, né? Toda a gente carita aqui, tudo envergonhado, quietinho. Eu sei que está frio, mas pode falar que esquenta. Alguém gostaria? Temos alguns minutinhos ainda. Israel, então, cante para nós partirmos para a segunda etapa. Por favor, Israel. Manda ver aí. Um cântico bem quente aí. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, e luz para o meu caminho. Parabéns, Israel. Obrigado pela música aí, para nos tentar um pouquinho ser. Então, agora, por favor, outro grupo que vai assumir: Rosane, Samuel, Roseli e João, por favor. A palavra é de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo?
nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte. O crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto os anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então, Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Estas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Lucinete? Lucinete subiu? Rosane Robson, não é a Lucinete, é a Rosane. A Rosane? Cadê a Rosane? Então vai lá. Irmã Elisete. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Minha reflexão é sobre este texto dos discípulos de Emaús, o A Caminho a Emaús, me faz pensar algumas coisas que ao longo da vida vão acontecendo com a gente também. A primeira delas é que eles estavam no caminho errado. Eles não deviam estar em rumo a Emaús. Eles deviam ter ficado juntos, lutado juntos. Eles deviam ficar naquele lugar em Jerusalém, que era um lugar comum, onde eles podiam sofrer juntos e eles podiam também encontrar esperança juntos. Mas eles resolveram ir embora. Estava no caminho errado. Eles precisaram encontrar Jesus para que Jesus os colocasse de novo no lugar da paz. No começo eles não conheceram Jesus.
mas com a conversa, com o resgate das suas histórias, da história de Jesus, da vida, das esperanças que eles tinham antes da morte, eles reencontraram. Eles estavam tristes e eles voltaram à alegria e correram de volta para onde eles deveriam estar. A nossa dignidade está no reconhecimento da nossa vida, dos nossos erros, das nossas dificuldades. A economia solidária tem esse sentido. Eu queria Esse participar sentido. dessa reunião aqui. Vixe, Maria, tem que Desculpa. Tem esse sentido de reconhecimento, de reconhecer que nós não somos perfeitos, mas que nós nos unindo, nós podemos nos encontrar, superar as decepções, encontrar discernimento. Jesus partiu o pão aos olhos deles e eles ficaram com os olhos abertos. Eles se lembraram de todos os momentos que presenciaram, onde Jesus ceava e partia o pão com eles, e curava, e transformava, e fazia acontecer o milagre da multiplicação dos pães, que é o milagre da partilha, o milagre da multiplicação dos peixes, o milagre da partilha, o milagre do diálogo. E nós vivemos na economia solidária essa experiência do milagre, de fazer acontecer o milagre. E tenho essa experiência aqui na nossa Reconsol, onde em tempos mais frequentar o centro social, acolher as pessoas, não podíamos mais abraçar, tocar, brincar, rir e chorar juntos. Mas, aos poucos, nos damos conta, nós temos Deus, nós temos um Deus que é trindade, nós temos um Deus que é sensível, nós temos um Deus que nos ouve, que nos vê, que caminha conosco, que se estamos apáticos e apáticas, Ele vai nos iluminando, vai trazendo a sua palavra. E nossos olhos vão aos poucos, e foram aos poucos se abrindo em gestos de generosidade, de sensibilidade. E nós continuamos, acredito, nesse caminho da solidariedade, no caminho da paz, no caminho da sensibilidade, onde não há falta, não há violência, onde não há injustiça. Essas palavras nós sempre buscaremos superação. Nós vamos precisar nos mover, nós vamos precisar buscar de perto o milagre de Deus. Buscando na sua palavra, buscando nos seus reproduzir gestos a aplicação do pão, a multiplicação da palavra. Eu penso que a economia solidária, ela tem sua base na Trindade, na Santíssima Trindade, que é um sentar à roda para conversar, para trocar ideias. E nós, como pessoas humanas, estamos necessitados deste amor de Deus e podemos demonstrá-lo no dia a dia, nas pequenas coisas e nas grandes também, a sermos mais amorosos, mais sensíveis e mais dialógicos. Obrigada. Não sei se era isso.
No evangelho que nós ouvimos, lá no finalzinho já da história, tem um trecho que eu quero repetir que diz assim: não estava o nosso coração ardendo quando eles nos falavam pelo caminho e nos explicavam as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos e os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou. E contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Eu peço a Deus, nesse final desse nosso encontro e na continuidade do nosso caminhar, que Ele ajude o nosso coração a se arder, a pegar fogo, a esquentar, de amor, amor concreto, amor que se transforma em cobertor para aqueles que estão com frio, amor que se transforma em pão para quem está com fome, em água para quem está com sede, em terra para quem não pode viver, trabalhar e tirar o sustento da sua própria, com a sua própria e a sua própria dignidade com o seu trabalho, na sua terra, no seu lugar. Amor que se transforma em solidariedade a partir da realidade em qualquer lugar que a gente esteja vivendo. Que a gente tenha esse coração quente, esse coração que é fogo, como dizia o Dom Pedro Casaldário. O Espírito de Deus é fogo, é perigoso, não se aquieta, não se conforma com a injustiça e não fica parado. Que a gente continue a esquentar, a iluminar, a dar vida, ser fogo por onde a gente passar, para continuar, sim, a missão libertadora de Jesus. Vamos repetir: caminhamos na estrada de Jesus. Caminhamos na estrada de Jesus. Caminhamos na estrada de Jesus. Às vezes, os símbolos, as cores, as coisas falam mais forte, mais alto que palavras. Quando a gente vê a vela, a gente pensa no Espírito de Deus, que nós recebemos no nosso batismo, para sermos sacerdotes, profetas e profetisas, reis e rainhas, que a gente tem a missão de abrir caminho, de iluminar caminho, de encontrar saída. Quando a gente vê a terra, a gente pensa na produção, no plantio, na semente, nas árvores, nos pássaros, na sombra, nos frutos que sacia a nossa fome. Essa terra que ela é a nossa identidade, além de ser nossa mãe, de ser nossa raiz, de ser nosso sustento, fonte de vida, ela é também a nossa identidade. Cada pessoa, dependendo de que parte da terra ele nasceu e ele habita, ele tem um jeito de falar, um jeito de vestir, um jeito de caminhar, um jeito de comer, um jeito diferente de ser, a própria identidade. Então, acariciando essa terra que nós trouxemos, que é nossa mãe, que é nossa raiz, que é a nossa identidade, que é a fonte da nossa vida, do nosso ser, que nos sustenta,
Vamos pedir a Deus que tenhamos a força e a coragem de defender a terra como mãe, como identidade, defender o direito de plantar, de colher e de viver com dignidade. E um elemento importante, indispensável na nossa vida, que também está sempre presente como símbolo nas nossas celebrações, nas nossas místicas, na nossa vida, no dia a dia, é a água. Sem a água, a gente não consegue viver, não consegue sobreviver, não consegue plantar, produzir, não consegue ter vida. Sem falar que nós somos água. Nosso corpo é mais água do que outra coisa. Então, que a gente defenda a água que está sendo privatizada, a água que está sendo vendida, a água que está sendo poluída, a água que está sendo envenenada, a água que está sendo destruída, tirada ao acesso, sobretudo dos mais pobres, desmatando, queimando, envenenando, secando os rios, acabando com a água. Essa água, ela seja uma força para a gente não desanimar na luta, para a gente não desistir do compromisso do nosso batismo, que essa água nos purifique, que essa água nos renove, que essa água nos dê a teimosia do Evangelho, que essa água ajude a gente a renascer, recomeçar cada dia desse jeito teimoso, que nós chamamos de resiliência, que a gente nunca abandone o caminho do bem, o caminho do cuidado, o caminho da luta, o caminho da defesa da vida e assumindo as consequências desse compromisso que é a perseguição, que é a exclusão, que é a condenação, que é a morte, mas a certeza de que a vida é mais forte, que a gente vai continuar vivendo numa vida que não tem mais fim, aqui já, e não só depois da nossa morte. Que Deus fortaleça o nosso compromisso de batizados e de batizada para a gente poder dar continuidade à missão de Jesus. Vamos repetir: somos água viva, somos vida nova. Somos água viva, somos vida nova. Que Deus abençoe essa água que nós estamos usando nessa celebração e que essa água seja uma fonte de bênção, seja uma fonte de energia, seja uma fonte de firmeza, de fé e de compromisso. E vamos nos benzer com esta água, renovando o nosso compromisso de batizados e de batizada, seguidores e seguidoras, discípulos e discípulas de Jesus e na construção do reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que maravilha, né? Foi bom, né? Então, vamos fazer assim, cada um abre o seu braço como se fosse tocar numa janelinha. Vamos trocar essa energia que foi boa, né? Que maravilha, gratidão, Cleusa, gratidão, Arlete, irmã Islamar, todos e todas. Que esse momento seja um de tantos outros que nós vamos vivenciar e vamos nos energizar
que essa nossa bênção se estenda a toda a rede Caritas, a todos os regionais da Caritas, entidades membros, a todos os voluntários e voluntárias que fazem o nosso coração pulsar, a todos os empreendimentos, pescadores, agricultores, catadores e todos e todas que o nosso chão, a nossa missão, isso é que nos diferencia. É a mística que faz o nosso coração pulsar, que faz a gente avançar para as águas mais profundas. Então, com esse momento de renovação, de afirmação da nossa presença, né, que alegria termos aqui tantos empreendimentos. O povo lá do Goiás está assistindo a gente, que maravilha. Bênção a todos e todas, gratidão pela participação. Abrimos as câmeras para a gente fazer aquela foto linda, enquanto o Israel vai nos brindando com a sua canção, Israel. Vamos abrindo as câmeras enquanto Israel afina a viola. É muita gente bonita nos quadradinhos. Marcela, pede para a Rosane fotografar, porque a minha câmera aqui... Vamos abrindo, assim, a gente vai filmar. Vamos lá, Israel, com você. Cadê o Israel? Ele está com o microfone desligado. Israel, abre o microfone. Obrigada a você. Vamos lá, gente. Vamos abrir as câmeras. Israel, tu está com o microfone desligado. Somos gente nova, vivendo a união, somos a nova nação. Somos gente nova, vivendo o amor, somos unidade por vou convidar meus irmãos trabalhadores, operários, trabalhadores. Eira, olha aí, pessoal de Santa Catarina, seja bem legal, Maranhão, Pará, e aí é muita gente bonita, Rio de Janeiro, Tânia. Somos gente nova, somos gente nova, vivendo o amor, somos cidade vou convidar os índios que ainda existem, as tribos que ainda existem, o direito de viver. E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter que acontecer. Somos gente nova, somos gente da nova nação. Somos gente nova, vivendo o amor, somos cidade do Senhor. Dos negros, irmãos do sangue da sina, seu cingado nos ensina a dança da redenção. De braços dados no terreno da Irmandade, vamos sambar de verdade enquanto chega a razão. Ei, vamos lá! Somos gente nova, somos gente nova, cidade do vivendo a minha somos gente nova, cidade do Senhor. Economia solidária, viva a Rede Caritas, viva os empreendimentos de economia solidária. Obrigada. Obrigada, Israel, obrigada, gente, gratidão. Inter-Nordeste, Inter-Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, muito obrigada, viu? Obrigada, muito bacana, gente. Do Goiás, obrigada, querido. Um abraço, gente. Tchau. Valeu, Big, gratidão Noroeste aí pelo apoio técnico. Obrigada, Israel. Obrigada, Israel, querido. Um abraço. Obrigada a todos e todas, viu? Obrigada.
gente. Parabéns, parabéns,